E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo, pois é, o Corinthians vai voltar a jogar, esse é o primeiro vídeo de pré-jogo nesse ano de 2026, a temporada vai começar. O Corinthians que vem de 2 títulos, né, Paulistão e Copa do Brasil. E vamos ver como será essa temporada pra gente. Tem Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa, Libertadores, enfim, tem muitos campeonatos aí esse ano. Vamos ver como o Corinthians vai ser, né? Vamos ver se o Corinthians consegue um título aí esse ano, como conseguiu ano passado, né? E vamos lá para o vídeo de pré-jogo, né? Nesse domingo tem Corinthians e Ponte Preta, primeira rodada do Campeonato Paulista, na Neoquímica Arena, beleza? E é isso aí, tá? Para começar, vamos com a lista de inscritos. Pois é, lista de inscritos aí do Corinthians para o campeonato. Vocês estão vendo aí, tá? Inscritos, primeira rodada Paulistão aí 2026, tá? A lista A tem Hugo Souza, Cauê e Matheus Donelli de goleiros. Laterais, Hugo, Mateuzinho e Matheus Bidu. Zagueiros, Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Meio-campistas, Carrijo, Charles, Ranielli, Rodrigo Garro e Rian. Atacantes, Kaique, Memphis, Depay, Pedro Raul, Vitinho e Yuri Alberto. Na lista B, que tem quem é da base, né? A lista B. Goleiro é Felipe Longo. Meio-campistas André, Breno Bidon, Dieguinho, Gui Amorim, Luiz Gustavo, o Bahia. E atacante, o Gui Negão, tá? Lembrando, o Thales Magno deixou o clube, graças a Deus. Romero também foi embora. Maicon, obrigado, senhor. Maicon foi embora. Obrigado, Deus. E obrigado, Atlético Mineiro. Maicon foi embora. Angileri. Pois é, o Angileri parece que tá negociando ainda para ver se fica ou não, né? Mas o Angileri, nesse momento, tá sem contrato, tá? Gabriel Paulista parece que vai ser anunciado em breve, né? O Corinthians derrubou o transfer ban, enfim. E parece que em breve o Gabriel Paulista, um zagueiro, vai ser reforço. E o Corinthians tem a volta do que não foi. Pedro Raul está de volta. Ai, meu Deus do céu. Tem pragas que não dá para se livrar, né? Pedro Raul tá de volta aí ao Corinthians na lista de inscritos, beleza? Fazer o quê? Vamos então para a possível escalação do Corinthians? Bom, eu não faço a menor ideia do time que o Dorival vai escalar, né? Primeiro jogo, o Corinthians vai ter desfalques, né? O possível time que eu coloquei aí é Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Luiz, André Carrijo. Meu Deus, 3 Andrés. 3 Andrés. Breno Bidon, Dieguinho, Vitinho e Gui Negão, né? Esse é o possível time que eu acho que vai ser, né? O Ranielli e o Depay parece que estão não estão lesionados, mas eles estão num trabalho de recuperação física, alguma coisa assim. O Ranielli e o Memphis, então não devem jogar. O Yuri Alberto inventou de ir para a Itália para tirar a bendita cidadania italiana dele, né? Pelo menos é o que dizem, né? E só começou a treinar na sexta, né? Então, talvez o Yuri comece do banco. Dificilmente entre. Que mais aí que eu posso ver? Bom, de resto, o Angileri tá sem contrato. Romero e Thales Magno foram embora, Maicon também, então esse aí é um possível time. Tem o Martinez também, né? O Martinez que tá preso na Venezuela.
né? Pelo que eu vi, o Martínez está com dificuldade de uns documentos lá, o visto dele para sair da Venezuela, pelo que eu entendi. Então o Martínez está preso na Venezuela. Então o Martínez não tá nem em São Paulo, não tá no CT, ele tá preso lá no país dele. Então é isso aí. Esse é o possível time e é isso, né, gente? É isso. Talvez não seja nada disso, mas vamos esperar aí, tá? Vamos ver uns detalhes do jogo. Tá aqui, ó, Corinthians e Ponte Preta, tá? Eu tô no site da ESPN e no site da ESPN, bom, tá aqui, ó, onde assistir Corinthians e Ponte Preta, tá? Pra quem tá em dúvida, o jogo vai passar na TNT Esportes e na HBO Max, tá? Onde vai passar o jogo Corinthians e Ponte Preta. Lembrando que a HBO Max transmite todos os jogos do Paulistão, tá? Todos os jogos. Então, se você tiver na dúvida onde assistir, vai na HBO Max, que é garantido, beleza? Prováveis escalações. Na provável escalação da ESPN, bom, tá quase igual a minha. A diferença é que eles colocaram o Pedro Raul, né? Eu coloquei o Dieguinho, porque o Dieguinho vinha ganhando minutos com o Dorival ano passado. Então, eu acredito que o Dieguinho tem a chance de começar jogando. O Pedro Raul tá voltando, então... Bom, eu não acho que o Pedro Raul vai jogar, mas segundo a possível escalação da ESPN aqui, pode ser que o Pedro Raul jogue. Eu acho que vai entrar o Dieguinho com o Vitinho e o Guinegão na frente, mas vamos esperar. Aí tá aqui a escalação da Ponte Preta também, Diogo Silva, João Gabriel, Pacheco, Simon e Danilo Barcelos, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Gé. Essa é a possível escalação da Ponte Preta. E uma coisa, tá? A Ponte Preta tá com Transferban ativo. Pois é, o Corinthians acabou de se livrar do Transferban da FIFA e a Ponte Preta, que é nosso adversário, tem um Transferban ativo. A Ponte contratou uns 10 jogadores e não pôde registrar nenhum. Pois é, porque tá com o Transferban. Inclusive, a Ponte chamou alguns garotos da Copinha, né? Pra preencher banco, enfim. Então a Ponte tá com esse problema de Transferban. Arbitragem de Corinthians e Ponte Preta. A árbitra será Daiane Muniz. Pois é, será uma árbitra aí que vai apitar. Assistentes, a Neuza Inês Bach e Gustavo Rodrigues de Oliveira. O VAR terá Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, beleza? Então teremos aí, essa é a arbitragem de Corinthians e Ponte Preta, beleza? E agora vamos com retrospecto. Vamos lá, retrospecto de Corinthians e Ponte Preta. E tá aí, 153 jogos na história. O Corinthians tem 86 vitórias, a Ponte 32 e 35 empates, né? 421 gols no confronto, o Corinthians tem bem mais, 273, e a Ponte tem 148 gols. Vamos ver o que mais aqui. Corinthians e Ponte Preta por estádios. Na Neoquímica Arena já foram 10 jogos. O Corinthians tem 8 vitórias, a Ponte 1 e também tem um empate, tá? É isso. Corinthians tem uma ampla vantagem contra a Ponte Preta na Neoquímica Arena. Esse único empate aí entre Corinthians e Ponte em Itaquera foi pelo Paulistão 2017, a final do campeonato, né? O único empate entre Corinthians e Ponte na Neoquímica Arena foi o jogo do título paulista de 2017. Inclusive, eu estava lá. Eu estava no setor sul do estádio, né? Corinthians e Ponte Preta por campeonatos. Pelo Paulistão, 105 jogos. E o Corinthians tem bem mais vitórias, 59 a 23, né?
E continuando, maiores artilheiros do Corinthians contra a Ponte Preta. E o maior é o Cláudio, tem 11 gols em 15 jogos. Tem aí também Baltazar com 10, Paulo com 9 gols, Marcelinho, Zag e o Sócrates com 7. Também tem aí Carbone, Índio, Jadson, Jô e por aí vai. O primeiro confronto, O primeiro confronto entre Corinthians e Ponte Preta aconteceu em 17 de setembro de 1911, há 114 anos. E o Corinthians venceu por 1-0. Um jogo varziano, tá escrito aqui. Bom, a maior goleada do Corinthians contra a Ponte Preta, um 7-1. No dia 5 de dezembro de 43. Pois é, um amistoso, a maior goleada do Corinthians contra a Ponte, um 7-1. A maior sequência invicta do Corinthians contra a Ponte Preta 20 jogos. 20. Durou de 1953 até 1971. Quase 20 anos de invencibilidade, hein? Caramba! E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Ponte Preta, né? Nos últimos 4 jogos, são 3 vitórias do Corinthians, 1 da Ponte. E é isso aí, tá? Último confronto, ano passado, pelo Paulistão, em Campinas, ganhamos de 1-0. Gol do Thales Magno. Pois é, o Thales Magno fez o gol da vitória. O último confronto contra a Ponte na Neoquímica Arena, Paulistão 2024, perdemos de 1-0. Pois é, a única vitória da Ponte na nossa casa foi justamente o último jogo entre eles na Neoquímica Arena. Perdemos 1-0, cara, 1-0. Mas também teve aí essa goleada, né? 5-0 em 2022. Caraca, hein? 5-0 Corinthians do Vitor Pereira. E é isso aí, meus amigos. E mais uma coisa, vamos analisar os jogos do Corinthians nesse início de temporada. O Corinthians pega a Ponte Preta nesse domingo, às 4 horas da tarde é o jogo, tá? 4 horas. Aí depois temos Bragantino fora, olha a sequência, Bragantino fora, São Paulo em casa, Santos fora, olha só, são 3 jogos de Série A seguidos, contra Bragantino, São Paulo e Santos. Aí tem o Velo Clube, e aí depois começa o Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bahia, né? Aí, bom, o Google não tá atualizado aqui, mas depois do Bahia tem o Flamengo na Supercopa, tá? E aí pega o Capivariano pelo Paulista, e aí depois é o Palmeiras também pelo Paulista, né? Aí o que acontece? O confronto contra o Capivariano era para ser dia 1º de fevereiro. Só que dia 1º é o jogo contra o Flamengo. Aí Corinthians e Capivariano, pelo que eu vi agora, é dia 5, tá? Dia 5 de fevereiro. Porém, o Corinthians, entre os dias 4 e 5 de fevereiro, era para pegar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, tá aqui a data, ó, Atlético Paranaense e Corinthians, na semana do dia 4 de fevereiro. Então, como Corinthians e Capivariano é dia 5, provavelmente o jogo contra o Atlético Paranaense vai ser adiado, né? É o que eu imagino, vai ficar para outra data. Então temos 5 jogos de Paulista até o Velo Clube, aí pega o Bahia pelo Brasileiro, Flamengo pela Supercopa, aí Capivariano e Palmeiras pelo Paulista, e aí contra o Atlético Paranaense vai ser adiado provavelmente, beleza? Então essa é a sequência de jogos do Corinthians, tá? Então vamos para palpite, vamos palpitar o que eu acho que vai acontecer. Cara, como é começo de temporada, né? Como é começo de ano, os jogadores estão o quê? Umas 3 semanas sem jogar, né? Porque a final da Copa do Brasil foi na semana do Natal. Então faz o quê? 3 semanas? Então perderam um pouco de ritmo, coisa e tal.
A Ponte Preta tem seus problemas de transfer ban, vai ter desfalques também. Cara, 1 a 0 Corinthians, vai. 1 a 0 Corinthians. E é isso. 1 a 0. Gol. Deixa eu ver aqui. Quem pode marcar o gol do Corinthians? Guinegão, vai. Guinegão marca. Eu acho que o Guinegão joga. Então, 1 a 0 Corinthians. Gol do Guinegão. E vamos lá, porque pra mim é obrigação ganhar da Ponte Preta. A Ponte cheio de problemas. Com transfer ban, não conseguindo registrar jogadores, com moleques da copinha, enfim, cara, é obrigação do Corinthians ganhar o jogo, né? É obrigação. Pelo menos eu acho, né? E é isso. 1 a 0 Corinthians é o meu palpite. Então é isso aí, galera. Comente o que vocês acham sobre o jogo. Comente o palpite de vocês. O meu 1 a 0 gol do Gui Negão. E é isso aí, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!